Gente, indicação de filme para quem adora esse tema, que é sobre alienígena e toda essa trajetória que tem em volta desse tema. Esse filme foi lançado dia 11 de junho, conta toda essa trajetória, né, esse contato que tem entre os seres humanos e os seres de outro planeta. É muito legal essa temática e tem várias cenas do filme que chamam muita atenção. Mas antes de falar sobre essas cenas e mostrar uma delas aqui, eu vou falar dos personagens principais, que é a Margaret e o Daniel. Eles são os personagens centrais dessa história. A história dos dois se cruza justamente na situação que eles se encontravam quando eram criança. Os dois, né, não lembravam ao certo de onde se conheciam. Até que chega um momento do filme que eles se reconectam a uma memória antiga, que é justamente quando eles eram crianças, tanto a Margaret quanto o Daniel foram abduzidos, né? No filme em si trata de uma abdução através de animais, que não eram animais, eram seres de outro planeta que se apresentavam para eles como animais, para não causar uma estranheza, um medo ou até um desespero. Mas até chegar nesse ponto, desse entendimento, a Margaret é a principal personagem feminina desse filme, que através dos olhos dela, ela consegue perceber, né, e notar todo o passado só olhando fixamente para uma pessoa. E ela começa a fazer isso um belo dia, quando um pássaro entra pela janela do apartamento dela e simplesmente ela tem esse despertar. Para ela, isso não faz sentido, ela não compreende de onde que vem. Basta ela olhar para uma pessoa fixamente, ela começa a ver toda a trajetória daquela pessoa até aquele momento que se deu ali na frente dela, aquele exato momento. E depois ela vai começando a entender, até que chega num limiar que ela precisa evoluir, que é justamente voltando às memórias lá do passado dela. Então, a evolução dela, depois que ela teve o contato com os seres de outro planeta, é essa visão histórica de cada indivíduo da raça humana, né? Ela consegue absorver a história da pessoa através do olhar, né? A fixação no olhar. O Daniel, o despertar dele acontece 15 anos antes, quando ele teve esse contato, né? E quando ele começou a desenvolver fórmulas matemáticas, quando ele estava estudando a graduação. Então, ele via fórmulas, ele enxergava padrões na natureza através da matemática. Naquele devido momento que ele começou a enxergar esses padrões, que foi o despertar dele, né? Apesar de ter tido contato muitos anos antes com os seres de outro planeta, ele só veio despertar depois de um tempo. Então, ele ficava meio confuso, isso aborda também no filme. Com essas visões, com esses padrões, com essas fórmulas, ele não sabia explicar de onde vinha. Então, o dela era através da visão e o dele era através da matemática, dos números. Então, a história depois se molda através dos dois, porque a Emily quer porque quer encontrar o Daniel e ela não sabe explicar, mas tudo gira em volta da abdução que os dois tiveram ao mesmo tempo e foram os únicos da raça humana que tiveram esse contato. É como se eles tivessem sido escolhidos para que o dia que fosse para revelar o que tinha de ser revelado era através dele. Existe também um personagem que é fundamental em toda essa trajetória, né, que é abordado no filme, é visto, no meu entendimento, como um professor. Ele ensina tanto o Daniel como a Margaret a como lidar com toda essa situação até que chegue o dia de os três estarem juntos para poder divulgar isso para o mundo. Além de envolver essa parte de temática de extraterrestre, seres de outros planetas, inteligência superior à nossa daqui da Terra, tem também uma questão religiosa, né, que o filme também aborda. Tanto é que um dos trechos, a namorada do Daniel vai de encontro a um convento que ela no passado esteve, né? E o papel de uma das freiras lá, quando ela começa a questionar a ideia que se existe, depois que o Daniel apresenta para ela, né, as imagens dos seres de outro planeta e tudo mais, o que o governo fez, o governo americano, o que ele fez com esses seres, conta toda uma situação sobre a chegada, os acidentes que tiveram, as aparições das naves espaciais e tudo mais. E ela começa a se questionar que se existe tudo isso fora do planeta Terra, existe realmente Deus? Outra situação que o filme aborda. E a freira diz para ela que Deus existe, que a gente não está sozinho. E é um dos trechos que chama mais atenção. Também, além de todo o conjunto que o filme traz, né? Mas essa temática também é discutida dentro do filme.
Essa é uma das primeiras cenas do filme que mostra os alienígenas e toda essa temática que perdura por muitos anos aí na sociedade, em debate. E, inclusive, vou colocar aqui no final do vídeo algumas aparições e alguns casos bem famosos aqui no Brasil. Tem muita aparição nos Estados Unidos e em outros países. E aqui no Brasil teve um aqui no estado do Pará, que ficou conhecido como Operação Prato, que foi no município de Colares, que até hoje é bastante investigado e falado por esse universo da ufologia, do estudo também, né, dos seres de outro planeta. O governo americano é um dos exemplos que divulgou, né, imagens, documentos sobre esses seres, dessas aparições que tiveram, e eles não sabem como explicar e o que dizer através daqueles objetos que foram vistos. E o diretor desse filme nada mais é que o Steven Spielberg, que já fez vários filmes com essa temática. Então o filme vale a pena assistir. E agora eu vou deixar aqui algumas coisas sobre a Operação Prato. Se é verdade, se é mentira, não dá pra saber. Agora que é interessante, o tema é.